Olá, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Aqui é o Dr. Adalto Cardoso, passando para falar com vocês algo que eu julgo ser bastante importante para nossas vidas. Outro dia eu estava vendo o filme com minha filha, uma parte do filme com minha filha. O filme é Os Minions, A Origem, aquele primeiro filme lá de 2015. E uma coisa me chamou muita atenção. Aqueles bichinhos fofinhos, amarelinhos, que surgem no planeta Terra, lá nos primórdios, né? Que se evoluem, eles saem em busca de um herói. E eles conseguem, cada vez que eles encontram um herói, eles destroem o herói. Eles criam uma forma de destruir. É, Às vezes, inconscientemente, eles fazem isso. Mas a busca deles é ter um vilão para ser o líder deles. É ter alguém forte, que os lidere, ao menos por algum tempo. E algo me chamou a atenção com esse filme, porque aplicando isso para a igreja moderna, para a igreja contemporânea, eu cheguei à seguinte conclusão: que é uma doença espiritual chamada, que eu particularmente dou uma nomenclatura para essa doença, e eu digo que é a síndrome dos Minions, os crentes que adquiriram a síndrome dos Minions. O que é isso, pastor? É exatamente isso que eu disse para vocês do filme. É o crente que vive de igreja em igreja, de porta em porta, buscando um líder. Ele está sempre na busca de um líder ideal. Mas o pior que isso, ele quer que o líder o lidere, mas a seu modo. Se o líder não lidera a seu modo, ele procura um jeito de destruir esse líder e logo em seguida sai em busca de outro líder para ter sob, sob si, né, como uma liderança. E quem tem a síndrome dos Minions é insaciável. Nunca encontrará o líder ideal, porque sempre tem alguém ali que aparentemente é melhor do que o líder atual. E, consequentemente, esse cristão vive de igreja em igreja, de ministério em ministério, de porta em porta, buscando essa liderança e nunca encontra uma firmeza. E a consequência de não se ter uma firmeza num ministério específico, numa igreja, numa organização, é que esse líder não tem tempo, aliás, esse membro contaminado com a síndrome dos Minions não tem tempo suficiente para se preparar para a vida espiritual. Porque ele vive de ministério em ministério, de igreja em igreja, buscando liderança. E no reino de Deus é preciso firmeza, é preciso uma certa estabilidade e é preciso adquirir experiência. No reino de Deus, o membro, ele não basta ter conhecimento bíblico, não basta ele dizer ser espiritual, não basta ele manifestar os dons do Espírito Santo. Não, não basta.
É preciso algo muito importante, tão importante quanto o é ter um dom espiritual, ser espiritual ou ter conhecimento da palavra de Deus, que é exatamente ter a experiência. A experiência é que nos faz fortes e capazes de aplicar aquilo que nós aprendemos durante a vida de uma forma contundente e eficaz. Então, é um perigo aí aos que estão contaminados com a síndrome dos Minions, porque eles não adquirem experiência, não adquirem conhecimento, e não é à toa que quando a gente vê qualquer vento os leva, qualquer vendaval os quebra, os esmaga, os destrói. Hoje nós os vemos muito espiritual, mas amanhã eles já estão alquebrados, desanimados, decepcionados, porque simplesmente foram contaminados com essa síndrome maligna, que é essa busca desenfreada por uma liderança ideal. Vou te dizer uma coisa, não existe liderança ideal. Não existe. Nós temos exemplo na Bíblia, desde os primórdios da história bíblica, nós temos exemplo de que a liderança ideal não existe. Um rei, que segundo a Bíblia, ele foi escolhido porque era segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, ainda assim Davi decepcionou o povo de Israel. Em algum momento da vida dele, ele decepcionou. Quanto aos que buscam liderança, o perigo está também na decepção vindoura, como é o caso de Saul. Saul não foi chamado por Deus para ser rei. Saul foi um quebra-galho que Deus colocou sobre Israel para atender o clamor do povo. O povo estava querendo um líder de qualquer jeito. Se Deus não intervém, o povo ia escolher qualquer um para ser líder. E então Deus, para atender o clamor do povo, Deus concede Saul como líder. Mas não era a vontade de Deus, e tanto é que Saul não prosperou, decepcionou amargamente a nação de Israel. Então, fica aí um alerta a você que vive de igreja em igreja em busca do pastor ideal. Tome cuidado. Pare com isso. Liberte-se, cure-se. Cure-se dessa malignidade que é a síndrome dos Minions. Ah, pastor, mas como me curar desse mal? É só você se voltar para a palavra de Deus. Procurar uma igreja e se firmar nela. Não importando para os membros dessa igreja. Não olhando para as suas falhas. Não olhando para as falhas, para as limitações do pastor. Mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O único que não nos decepciona. Fica aí uma dica para você. Cuidado. Um velho pastor conhecido meu, ele dizia que o macaco gordo, uma hora erra o galho. E acerta um galho seco e frágil. E aí o tombo é certo. Cuidado. Ficar pulando de galho em galho, como, né? Cuidado, isso é perigoso. Nós precisamos ter raiz. Não se conhece a árvore
Não se sabe se a árvore é resistente ou se é fraca, se não olharmos para a raiz dela. Quanto mais profunda for a raiz, mais forte é a árvore. A árvore que tem raiz em cima da terra não aguenta vendaval. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.